Questão 963 do Livro dos Espíritos, que hoje, 18 de abril, completa mais um aniversário entre nós. Com cada homem pessoalmente Deus se ocupa, não é ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha ele a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Esse é o Livro dos Espíritos. E ainda como preparação, leremos um poema de Cruz de Souza, do Parnaso de Além Túmulo. Sofre toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo o pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz, se não sofreres. É que do sofrimento nasce o canto de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge a revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. Cruz de Souza, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, pedimos que alargues nossas consciências, para que nesta comunhão de pensamentos e corações, muito mais grandiosa do que a tecnologia do mundo nos oferece, possamos, com nossos pensamentos e sentimentos, encarnados e desencarnados, da Escola Jesus Cristo da Terra e da Escola Jesus Cristo da Espiritualidade, nos unirmos nesta grande congregação para a glória do Teu nome. Permita, Senhor, que neste momento de dor coletiva que a Terra atravessa, possamos entender por que Tu bem-aventuraste os que choram, que nesse mundo estamos num momento de grande provação, vivendo muitas dores e muitos lutos. Fica conosco, abençoa-nos e protege-nos agora e sempre. Assim seja. Vamos então iniciar, como eu havia prometido, fazer um estudo das bem-aventuranças, e nós temos hoje, para nós estudarmos, a bem-aventurança, a segunda bem-aventurança do Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados, felizes, abençoados, beatificados os que choram, pois estão consolados. E vamos então tentar empregar, como na tradução grega, o presente. Quem chora já está consolado. Então o padecimento, como diz Cruz de Souza, ele é a saúde dos prazeres. Nós que vivenciamos tantos prazeres, tantas seduções da vida ao longo de nossas vidas sucessivas e solidárias, precisamos hoje purgar através da nossa consciência do nosso pecado. Disse Jesus: quem me convence de pecado? Ele nos convence a nós outros, como convenceu a Davi, que no momento em que o profeta Natã disse a ele, contou a parábola do homem que furtou, um homem rico com milhares
de cabras, furtou a cabra do seu vizinho, que tinha apenas uma, para oferecer a um visitante. E quando Davi ficou consciente que esse homem era ele, esse foi o seu maior luto, esse foi o seu maior sofrimento. E nós vamos dentro das reflexões desta manhã chegar a esta conclusão aqui, lembrando que bem-aventurados no grego é Macários, e Macários é uma bem-aventurança presente, intemporal, impermanente. Então, Macários, bem-aventurados, já somos bem-aventurados se nós vivenciarmos com plenitude o nosso arrependimento, porque esse choro é o choro da libertação, é o choro da consciência, é o padecimento que liberta, é o padecimento que nos torna mais leves diante de Deus, mesmo que nós passemos por momentos de revolta e ressentimento. Mas aquele sempre, mesmo que haja revolta e raiva, aquilo é um processo evolutivo, e dentro do modo fenomênico das coisas, como nos lembrava Pietro Baldi, a raiva e a revolta se converterão. Como Jesus nos disse, a vossa tristeza se converterá em alegria. Nós temos isso no Evangelho de João. Nós vamos ler dentro de instantes. Mas falemos primeiro do grande paradoxo do mandamento, porque nós vivemos num mundo que o hedonismo é a proposição filosófica de vida que preconiza que nós precisamos dar vazão aos nossos sentidos de prazer. O que nos traz prazer, nós vamos tentar dar sentido. Quanto a esse sentido do prazer, nós queremos ler uma poesia do poeta alemão Ruckert, que está inserida no livro de Jesus para os que sofrem, no capítulo 2, A Casa do Coração. Essa poesia foi traduzida do alemão para o português pelo poeta Antero de Quental. O coração tem 2 quartos, moram ali sem se ver, numa dor, no outro prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar, não vá a dor acordar. Dando aqui a nossa consciência de que a falta de moderação na busca dos prazeres faz com que despertemos em nossos corações as aflições que, como o nosso querido Emmanuel nos fala no capítulo 30 do livro Religião dos Espíritos, essas aflições são as pessoas que vivem multidões que se mascaram de alegria, são máscaras, são fantasias, são personas, são personalidades eufóricas, hiperfóricas, maníacas, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso. Então, muitas vezes somos assim, despedaçados por dentro por lâminas de aflição, mas vivendo
de modo eufórico, em gritarias e em exageros que podem muitas vezes nos levar a dores terebrantes e lancinantes, como também diz meu pai aqui no prefácio. Realmente esse mundo tem umas dores fulgurantes e terebrantes. Nós poderíamos explicar a diferença entre as duas. A dor fulgurante, ela se apresenta como uma dor dispersa. Ela não tem um ponto de localização. Então tem pessoas que têm cefaleias que elas onde está a dor? Ela está aqui na cabeça toda, né? Então estou com uma dor abdominal que atravessa, uma dor uma aflição no peito. Tem pessoa que denomina a dor uma aflição, né? Outros têm uma dor pontiaguda, terebrante. Então é uma cólica, é uma dor pontual, num lugar específico. Não, a minha dor está aqui, na têmpora direita. Então as dores fulgurantes, elas são menos intensas e mais dispersas. E as dores terebrantes, elas são mais intensas e menos difusas. E muitas dores das nossas vidas são assim. Eu prometo também fazer um seminário sobre a dor, porque o estudo da dor é alguma coisa que não somente dentro da neurociência, que é uma área nova da ciência que estuda os fenômenos neurológicos a partir de uma fenomenologia mais, digamos, ampla e holística, e também pelo lado mental, psicológico e espiritual. Mas então vivemos aqui num mundo de dores. Crianças, jovens, homens, mulheres, todos, desde os mais abandonados e isolados aos mais afortunados, todos sofrem dores. Então, diz meu pai aqui, o celeste benfeitor fez-nos entrever, concedendo ou levantando-nos o bom ânimo, soluções para as dores. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra parte ele diz, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O mundo ri e vós chorais, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E enquanto se multiplicavam certezas no coração e na mente quanto à exatidão desses ensinamentos sagrados, iam também surgindo essas páginas do livro de Jesus para os que sofrem. Qual tantos outros este pequenino livro germinou na dor, entre dores foi escrito, aos que sofrem se destina. Dores que passam e dores que parecem não passar. Mágoas de um dia, pequenas arranhaduras na nossa sensibilidade e aflições que crucificam corpo e alma tanta vez uma vida inteira. Angústias tão somente pessoais ao lado de provações que se irradiam, atingindo áreas mais e mais amplas, famílias, grupos, comunidades, o mundo, como nós vemos agora. Nós vivemos o que Emmanuel nos predisse no penúltimo ou último capítulo do livro
A Caminho da Luz, que é uma visão apocalíptica da felicidade, a felicidade que o mundo vai no seu processo de evolução coletiva, que nós somos uma humanidade. Nós somos uma humanidade, somos pessoas, somos indivíduos, mas somos uma humanidade. Nós estamos sujeitos, dentro das leis morais, à lei de sociedade. A lei de sociedade nos torna um. Então, nós evoluímos conjuntamente e muitas vezes sofremos coletivamente, como está acontecendo. E Emmanuel nos disse: uma chuva de lágrimas varrerá toda a terra, e não há ponto da terra hoje onde não se lamente, não se vivencie um luto pelas perdas dessa epidemia, dessa pandemia que está açoitando todo o globo terrestre. Dores e mais dores, em provas e expiações que esmagam o coração humano. É isso que nós vivemos hoje. Mas isso é um paradoxo, porque o mundo, ele pede os prazeres. E muitas vezes nós, nos nossos anseios e nas nossas petições a Deus, nós pedimos cessação da dor. E almejamos prazeres. Ó Senhor, que eu possa conseguir obter tal ou qual coisa, tal ou qual estado, um casamento, um emprego, uma situação de estabilidade para os nossos filhos, para os nossos netos, para aquele a quem amamos, que ele possa superar essa prova. E muitas vezes não dimensionamos o quanto isso nos é realmente transformador, o quanto será transformador quanto mais orarmos. Porque quando nós fazemos petição para a cessação da dor, o que nos convence, o que nos transforma, não é a resposta às nossas inocentes petições, é o fato de nós estarmos orando. E a oração tem um poder transformador da personalidade, porque na oração nós nos pomos em estado de humildade. Portanto, a dor, a bem-aventurança da dor, a segunda bem-aventurança, ela está regiamente associada à primeira bem-aventurança da pobreza de espírito, da humildade de coração. Porque quando nós nos convencemos que estamos aprisionados dentro de um catre de dor, como diz Emmanuel ali, muitas vezes parafusados nesse catre de dor, e não conseguimos nos libertar daquela situação de angústia existencial, muitas vezes é através da oração de humildade, da petição humilde, que nós vamos receber o início da libertação. Então, o hedonismo, como nós estamos dizendo, é o que o mundo preconiza como solução, mas a humanidade, ela não suporta a dor. Por causa dessa ideia de que tudo tem que ser perfeito, as pessoas não suportam a dor. Então sempre tem que ter um remédio, tem que ter um analgésico, um antiespasmódico, um anti-inflamatório. A pessoa vai ao médico: doutor, passa aí tal remédio que eu tenho que ter em casa. Uma vez eu me pediu: doutor, passa amoxicilina que eu estou sem amoxicilina em casa. Eu disse: mas quem disse que nós temos que ter amoxicilina em casa? Amoxicilina é antibiótico. Mas um sente uma coisa, sente outra, eu dou. Não tem que ter antibiótico em casa, não. Isso é obsessão com a doença.
Obsessão com a dor é o aprisionamento, é o aparafusamento no catre do sofrimento. Catre é uma cama, é um estrado sem colchão, é uma cama que é um estrado. As pessoas não suportam nenhuma manifestação de tristeza. Então, muitas vezes, nós somos levados pela mídia que preconiza alegrias efêmeras, passeios, viagens, posse de algumas coisas. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter, né? Seja feliz, tenha isso, tenha acesso a isso, acesso a isso, acesso a isso, lembrando o que no deserto um espírito mau disse a Jesus: tudo o que quiseres te darei, todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. É o lema dos cartões de crédito. Se prostrado nós adorarmos a esses cartões, nós teremos tudo, nosso acesso a tudo. Mas temos que ver escravizados a eles. Então, tudo que é efêmero e rápido, nós vamos também falar das buscas dos euforizantes. A juventude hoje está cada vez mais dependente de substâncias euforizantes, psicoativas, algumas até com prescrição médica. Doutor, eu preciso tomar antidepressivo, eu tenho depressão, olha o aparafusamento ao catre da dor, eu tenho. Eu sempre, quando a pessoa diz para mim, qual o seu problema? Eu tenho depressão. Não diga isso. Usemos a palavra, que é um dom de Deus, para profetizar o bem. Eu não tenho, eu estou. Eu estou. Ser, estar, o mesmo verbo. Mas não sei, eu não sou depressivo, eu estou depressivo. E aí, no desenrolar de uma anamnese, que é uma dissecação das nossas dores e das nossas angústias morais e espirituais, muitas vezes, no fundo, existe uma causa. Uma causa. Às vezes, não é um reumatismo, é uma pedra no sapato. Muitas vezes a dor não é uma dor de dentro, endógena, é uma dor de fora, exógena, e essa pedra precisa ser tirada, porque são as pedras da ilusão. Então, qualquer sinal de um jovem ou adulto que entra num momento de reflexão, num momento de autoconsciência, que ele busca num processo de introspecção, pensando, um homem maduro, uma mulher madura, refletir sobre a própria vida, refletir, olhar para si, como também nos diz Cruz e Souza, também do Parnaso de Alentúmulo: torturados da vida, um passo adiante, nos desertos dos áridos caminhos, abandonados, trêmulos, sozinhos, infelizes na dor a cada instante. Sobre a luz que vos guia, bruxuleante, e além das trilhas de ásperos espinhos, fulgem além os deslumbrantes ninhos, mundos de amor no claro azul distante. Chorai, que a imensidade inteira chora, sonhando a mesma luz e a mesma aurora que idealizais chorando nas algemas.
Vibrai no mesmo anseio em que palpita a alma universal chorando aflita as perfeições eternas e supremas. Então Cruz de Souza nos lembra que muitas vezes o choro é o choro de libertação. Vou falar de um filme que fazem muitos anos que esse filme se tornou assim, muito conhecido, com o ator principal Robert De Niro. Existe um outro ator também que as meninas gostam muito, que me esqueci o nome aqui, que era um padre e um caçador de índios da América do Sul. Esse caçador de índios, que era o De Niro, ele, num conflito familiar, ele comete o fratricídio, ele mata o seu irmão por causa de uma mulher. E ele entra num estado em que ele se parafusou no catre de dor, ele se prendeu e entrou num estado de busca de inanição para a morte. E esse padre, que defendia os índios que ele caçava, ele vai à jaula, né, a cadeia onde ele estava, onde ele mesmo tinha se aprisionado, e tenta desparafusá-lo do catre do sofrimento, e faz um desafio a ele: se você quiser morrer, morra com honra e glória, vamos cuidar dos índios a quem você perseguiu e matou. E ele aceita, o De Niro aceita o desafio do padre, com uma condição: ele teria que subir, porque as aldeias eram no alto, e havia um caminho pelo rio, que era bem demorado, e um caminho em que eles teriam que subir nas pedras com a água torrente da cascata caindo sobre eles, evidentemente com a ajuda de cordas que lá em cima eles iam dando. Ele subiria junto com o padre, mas com uma condição: que ele tivesse preso nas suas costas, no seu dorso, todas as armaduras com que ele havia caçado e matado índios a sua vida inteira. Então ele subiu cachoeira acima com aquele peso nas costas. E os outros padres, amigos, companheiros de trabalho da missão indígena, missão de São Gabriel, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, no rio Paraná, se não me engano, na foz ali do Prata, eles ficaram com pena desse homem, e um deles foi lá e cortou a corda que prendia ele, aquele monte de armaduras que ele carregava, que dificultava a sua subida cachoeira acima, correndo risco de vida, porque às vezes caía, despencava, e os outros tinham que puxar a corda, nem sempre, e ele se feria no contato com os rochedos. Ele então voltou lá, pegou as duas pontas que estavam soltas, as amarrou e voltou a subir tudo de novo, carregando o mesmo peso. Até que em certo ponto do caminho, quando eles já tinham atingido um plano, já estavam no plano de onde eles caminhariam para a missão, um curuminzinho, um índiozinho, daqueles que ele havia trucidado com sua espada, dos mesmos, o índiozinho vai lá e também corta a corrente, a corda. Nesse momento, ele não volta a amarrar, ele sente que Deus o perdoou, e ele então chora como uma criança, e é abraçado pelo padre, que deu aquele projeto, aquela possibilidade de renovação para ele.
E ele chora como uma criança, abraçando o padre e abraçando o índiozinho. Ele sentiu que só um daqueles a quem ele havia cruelmente assassinado a vida inteira poderia, dentro, expressar o perdão de Deus. E o perdão de Deus não como uma libertação por si, mas como uma oportunidade de trabalho. Ele então se torna um frade, trabalhando como missionário entre os índios. Muito lindo o filme, A Missão, com esse ator Robert De Niro e o outro que eu esqueci o nome. As meninas vão me perdoar. Mas esse mandamento, bem-aventurados que choram, está preconizando o masoquismo? Está preconizando é bom sofrer? Vamos buscar a dor? Porque os jovens também se cortam, se lanham, fazem processos de autolesão. Para sentir dor. Mas não é essa dor que nós estamos falando, é a dor do choro da libertação, da consciência do pecado. É a dor que Davi chorou mais quando ele reconheceu que ele pecou por mandar matar Urias, um general, ficar na linha de frente de batalha para morrer, para ele se assenhorar de Betsabá, por quem ele estava seduzido pelos atrativos físicos dela. Ele que tinha as mulheres que quisesse, todas as mulheres do reino eram serviçais dele. Ele tinha concubinas, era permitido ao rei ter concubinas, mas ele queria aquela que era casada. Quando ele chegou a essa consciência, isso foi mais duro, foi mais doloroso, levou mais ao choro verdadeiro, ao choro de arrependimento, do que quando o próprio filho dele, o primeiro que nasceu do casamento com Betsabá, morreu. Sofreu mais do que quando o filho dele, rebelde, morreu decepado na revolta que ele fazia contra o próprio pai. Ele sofreu mais no arrependimento, reconhecendo-se um pecador, quando ele inicia aquele salmo penitencial do qual meu pai tanto se referia aqui, que resume em uma palavra só todo o nosso passado, todo o nosso presente, todo o nosso futuro espiritual: pequei. Deus nos convence, Jesus nos convence de que somos pecadores. E é nesse momento, o momento em que o filho pródigo, também um ícone do arrependimento, depois de ter cometido toda a série de barbaridades e perversidades e insensibilidade, porque perdeu todo o seu amor próprio, buscando prazeres humanos, que dissipou todo o dinheiro de seu pai. Então, quando ele se convence e volta e quer não ser mais filho, mas quer ser um empregado, então isso daí, esse processo de autoconsciência, esse choro, é o choro da bem-aventurança, porque quem chora não será abençoado, já está abençoado. É o que a palavra Macários em grego diz, é um estado permanente, é um estado constante, é um estado intemporal, é um presente contínuo. Abençoado está o que chora, mas o que chora do luto do seu próprio pecado, porque nós temos outros lutos. Hoje a humanidade vive enlutada, porque aqui na Escola de Jesus Cristo vários já desencarnaram. E mesmo nós acreditando na vida eterna, na sobrevivência da alma, nós nos sentimos tristes
enlutados, e é necessário vivenciar o luto. Não é porque estamos em luto que vamos nos encher de remédio para fingir que somos alegres. Nós precisamos enfrentar, vivenciar o luto de todas as perdas, inclusive da perda do nosso livre-arbítrio, quando nos tornamos escravos do pecado. Esse é o maior luto que nós vivemos nesse mundo, quando nós temos que chorar porque percebemos que perdemos o nosso livre-arbítrio, o direito de escolher, porque eu estou aprisionado dentro daquela dependência, que pode ser uma dependência química ou não química, porque o jogo, o sexo, as compras, o endividamento, tudo isso é um processo viciante. São hábitos que nós criamos que passam a nos dominar. Nós ficamos presos àquele ciclo vicioso. E só no momento em que nós conseguimos chorar de arrependimento verdadeiro, nós vamos ver que processo é esse, como é que nós chegamos a essa libertação, é que nós rompemos com um ciclo vicioso e iniciamos um novo ciclo, um ciclo virtuoso de libertação, que não é uma maravilha, que é na dor. O ciclo virtuoso começa na dor, a dor do arrependimento, a dor de nós olharmos para dentro de nós e termos também que, paralelamente, fazer não só a introspecção, mas a outrospecção, olharmos para os que sofrem e nos entregarmos para o trabalho dignificante de amor ao próximo. Fora da caridade não há solução, não há salvação. Restam, portanto, estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a mais excelente é a caridade. Allan Kardec confirmou o que Paulo de Tarso já havia dito séculos antes, na sua carta maravilhosa aos gregos de Corinto. Então temos que refletir: por que a dor, por que o choro, por que o padecimento? Então isso tudo são lutos, e há que viver, experienciar. O luto é uma perda, e o processo de vivência do luto, ele passa por alguns fenômenos. O primeiro fenômeno é a negação. Eu não acredito que fulano morreu, eu não consigo acreditar, eu não consigo aceitar. Ou o luto não é a perda de uma pessoa, mas a perda de um emprego, a perda de uma condição, uma perda financeira. Eu não aceito. Então a pessoa entra no processo da negação, entra no processo da raiva. A pessoa passa a se tornar uma pessoa amarga. Por isso que Pietro Baldi diz que existe uma trajetória, um processo que é não é uma circunferência, é uma elipse. Ela vai se abrindo, que é uma trajetória típica de todos os fenômenos. Todos os fenômenos têm essa trajetória típica dessa abertura da circunferência. Então, passando da negação para a raiva. Da raiva pode vir também associado um processo de culpa patológica, de culpa negativa. Eu não mereço o perdão de Deus. Como a moça do aborto, eu acho que eu falei isso na aula, ela achava que ela não merecia o perdão de Deus, que ela havia abortado.
E ela era espírita, ela dizia: eu tenho uma mancha no meu perispírito. Ela vivia pensando nessa mancha. Foi quando eu fiz um projeto para ela, ela cumpriu esse projeto na adoção de uma criança. O marido também aceitou. E ela se sentiu liberta, e ela chorou muito quando ela se sentiu liberta daquela mancha perispiritual. Ela foi desparafusada do catre da dor. Ela se deu a oportunidade, e essa criança que ela adotou era uma criança com vários tipos de deficiência, que estava já abrigada e que não tinha certidão de nascimento. Então ela tinha um nome que davam a ela, mas ela deu o nome que nós combinamos. Foi o nome que ela deu ao seu filho, que ela mesmo fez aquilo que na música, poema triste de Chico Buarque, ele diz: pedaço de mim, metade afastada de mim. Ela então se sente libertada, que diz na música: eu não quero levar comigo a mortalha do amor a Deus. Então ela abraçou, ela se libertou daquela mortalha que vivia dentro dela. Ela pegou a sua metade, e essa criança deu e ainda dá muito trabalho a ela, mas ela vive essa dor como uma oportunidade de superação. Ela saiu do luto patológico, então ela entrou num processo. Existem também as pessoas que entram num processo de barganha. Na fase da barganha, a pessoa, para tentar sair daquela, a pessoa tenta negociar com Deus. Os espíritas tentam negociar com os espíritos. Se fizer isso, eu faço isso. Se fizer isso, eu faço aquilo. Se fizer isso, eu faço isso. A pessoa acha que Deus é um negociador, faz promessas como se fosse assim: eu farei isso se fizer isso, eu farei isso se fizer aquilo. Então é uma fase que nós passamos, então é uma trajetória típica. Nós não temos que condenar ou apontar o dedo duro para quem está na fase da raiva, porque aquela fase vai passar. Se não passar nessa vida, passa em outra. A fase da negação, da culpa patológica, tem pessoas que vivem uma vida inteira aprisionadas na culpa patológica. Elas não têm depressão, elas têm uma personalidade melancólica. É um transtorno de personalidade melancólico. Aquilo não sai. Não é depressão porque foi a vida inteira. Ela é uma pessoa amargurada. São processos. Ela está numa trajetória típica para que ela possa se libertar. Possivelmente não será nessa vida, porque de repente não há tempo, nem há. Mas muitas vezes pode ser também. Isso não é determinístico. A bondade de Deus é que manda, a graça de Deus é que manda, e Ele liberta quando nós nos tornamos aptos para essa libertação. André Luiz recebeu orações de sua mãe e de Clarencio durante 8 anos, e num dia ele aceitou a sua libertação. E ele conseguiu ver a luz, e ele foi levado por Clarencio. Há uma outra história que Humberto de Campos nos conta, de um pai que orou junto ao filho nas regiões de sofrimento durante 50 anos seguidos. Diariamente ele orava junto do filho. Há um livro, Libertação, em que uma senhora
de uma nobreza espiritual maravilhosa. Ela tinha sido nobre em sua última encarnação, ela havia sido condessa, mas ela tinha uma nobreza espiritual. Então ela consegue, através da ajuda de Gúbio e de André Luiz, que nesse livro já é um missionário da luz também, já é um missionário da luz, já é um mensageiro do trabalho do bem. Eles participam da libertação de uma pessoa chamada Gregório, que era chefe das trevas e que chefiava 60 espíritos que torturavam a vida da mulher que ele achava que era dele, que era posse dele. E ele se libertou, e Margarida na terra se libertou também. E a própria Condessa Matilde torna-se filha de Margarida. E numa conversa de um desdobramento maravilhoso, ela pede a Margarida o que ela não queria que Margarida como mãe desse a ela: adornos, futilidades, vaidades. Lindo o livro Libertação. Depois pode vir uma fase de melancolia libertadora, que é alguma coisa que pode ser diagnosticada como depressão, mas que é a fase introspectiva, que deve e pode se tornar também uma fase outrospectiva, é quando nós saímos de nós para olhar para o outro. Então existem pessoas tristes que trabalham. Todas as pessoas que procuravam meu pai aqui na escola com processos obsessivos de tortura eram conduzidos por ele para o trabalho. E Rubinho, como seu fiel seguidor, também seguiu o mesmo caminho. Vamos trabalhar na aula das crianças, na creche com as crianças, na distribuição de sopa, na preparação da sopa às 6 horas da manhã, domingo que vem às 6 horas da manhã. Existem pessoas que estão até hoje, porque o nosso serviço não parou com a pandemia. O nosso serviço de amor ao próximo, graças a Deus, continua presente através de uma equipe muito abnegada que está aqui todos os domingos desde 6 horas da manhã. Tem pessoas que esse horário, desde que meu pai falou, desde que o Rubinho falou, aquilo entrou 6 horas da manhã na escola Jesus Cristo, e a pessoa nunca mais perdeu aquele horário, e nunca mais foi torturada, porque ela foi desparafusada do catre do sofrimento. E através da libertação da caridade, através do choro de libertação, ela está consolada, porque as lágrimas, elas purificam, elas tiram de nós toxinas que nos adoecem. Então a lágrima liberta, como a lágrima libertou aquele caçador de escravos, caçador de índios. Então depois vem a fase da aceitação e finalmente a da superação. É quando nós conseguimos nos reconciliar com Deus. É a fase da libertação. Então ninguém consegue num salto fazer o processo de sublimação. Todo mundo sabe o que é sublimação. Sublimação é o gelo virar vapor. O gelo não vira líquido, o líquido vira vapor. Porque se nós pegarmos um bloco de gelo e colocarmos numa panela e ligar o fogo, ele primeiro vai virar líquido, depois vai virar vapor. Mas existe um processo de altas temperaturas e alta pressão que faz o gelo virar vapor, sem passar pela fase líquida. É o processo de sublimação. Então esse momento do choro é um processo de sublimação, que nós tiramos a pedra de gelo do nosso coração e tornamos ela, vaporizamos ela, e não sentimos mais o peso daquela dor. Nos desparafusamos daquele catre de sofrimento, daquela culpa patológica, daquela raiva, daquele ressentimento,
daquela não aceitação. Eu não aceito isso. Nós temos que aceitar. Então, depois da fase da aceitação, vem a fase da superação, que dentro dessa trajetória típica é o processo de sublimação, que transformou o gelo em vapor, um vapor que dissipou toda aquela dor. Então, a melhoria, a maior perda, eu já disse, da nossa liberdade. O filho pródigo também viveu o seu luto. Ele primeiro tentou negar que ele estava se endividando e se endividou cada vez mais, se tornou cada vez mais aprisionado, até que ele entrou numa fase de raiva, ficou naquela vida, cuidador de porcos, tendo que disputar lavagem com porco para comer comida podre, para comer aquela comida que esfumaça podridão, que borbulha podridão. A lavagem borbulha. Depois entrou na culpa patológica, passou pelo processo de culpa patológica, se achando imerecedor de qualquer coisa. Tentou barganhar com Deus, entrou numa fase de melancolia, em que ele fez a introspecção, e depois, nessa contrição, que não era uma depressão, era um processo de contrição, é preciso passar, não é desespero, não é remorso, é um processo de libertação. Na contrição nós também nos libertamos. Na contrição nós nos libertamos, nós fazemos a introspecção e depois a outrospecção, quando nós nos entregamos ao trabalho. Ele então queria ser empregado, ele queria trabalhar, ele queria chicote no lombo, para se sentir libertado, chorar o verdadeiro arrependimento. E ele chorou quando o Pai o abraçou. Foi a aceitação que foi a libertação e a superação. Então, a gente viu já que não é masoquismo, né? É um choro de libertação, é a fase de superação, é o choro que nos liberta. E no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 20 a 22, ele nos diz que a nossa tristeza se converterá em alegria. Meu pai também, no livro de Jesus para os que sofrem, ele se refere ao sofrimento humano que é individualizado. Então cada um sente seu próprio sofrimento, enquanto que as alegrias passageiras do mundo, elas são todas idênticas. E ele se refere ao romance Ana Karenina de Leon Tolstói, em que uma certa parte diz assim: todas as famílias felizes se parecem, as tristes são tristes, cada uma à sua maneira. Então é esse sofrimento da libertação do luto, e o maior luto é o luto da perda do nosso livre-arbítrio, da perda do nosso eu, da perda da nossa individualidade, quando nós nos tornamos escravos das obsessões do mundo. Não são as obsessões só espirituais, não, são as auto-obsessões, quando nós nos tornamos aprisionados por processos viciosos, que não tem solução de continuidade, eles não conseguem se romper, e eles só se rompem por causa do amor de Deus. Ninguém pense que é autor de sua libertação, o autor é sempre Jesus, Ele que é o libertador. Ele veio ao mundo para salvar, para redimir, para fazer de nós
seres novos, para tirar as pedras de gelo do nosso coração e nos libertar, para que elas se evapore e nós nos tornemos verdadeiramente seus filhos. Então, bendito é aquele que chora o choro do verdadeiro arrependimento, o choro do convencimento da culpa, não para ficarmos eternamente na culpa na culpa patológica, mas é possível que nós passemos por ela, porque existe uma trajetória que nos faz libertar. Nem todos passamos por esses ciclos, por esses círculos concêntricos no mesmo tempo. Às vezes temos tempos diferentes. E aqui, como está nessa pergunta 963, vou tornar a ler 963 do Livro dos Espíritos, que hoje, dia 18 de abril, é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Com cada homem pessoalmente Deus se ocupa, com cada ser humano Deus se ocupa. Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos, a olhos dele, alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor, porque Deus é bom. Deus é bom, Ele é a própria bondade. A bondade é Deus, Deus é a bondade. Então, ter Deus no coração não é uma palavra retórica. Ter Deus no coração é ser bondoso, ter atos de bondade, que é o que nós podemos fazer. Nós não somos bons. Jesus disse ao jovem rico: nós não somos bons. Ele mesmo aceitou o título de mestre. Me chamais de mestre, mas bom só há um, que é meu Pai que está no céu. Então Deus é bom. Nós temos atos de bondade. Nós podemos nos tornar, como propôs Allan Kardec no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, homens de bem, homens justos, como foi dito a respeito de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Não há dolo. Nós cometemos erros, mas muitas vezes são erros culposos, não são erros dolosos. E nisso aí, a consciência de nosso dolo e de nossa culpa é que vai nos libertar através desse choro, que é bendito, que é bem-aventurado, que é beatificado, que é a verdadeira felicidade, e que resolve esse paradoxo. Como é feliz quem chora? Porque é feliz quem se liberta, é quem não está nos falsos prazeres que cada vez nos escravizam mais e nos fazem perder a nossa identidade, o nosso livre-arbítrio. E o momento da consciência do nosso pecado, quando o choro vem, como veio para o caçador de escravos, como veio para o rei Davi, como veio para Paulo, que pronunciou esse paradoxo dessa maneira: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo, desta morte? Ele mesmo respondeu: a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por esta graça que nós queremos encerrar a nossa oração. Eu ainda quero ler uma oração de um hindu cristão chamado Yogananda. Ele disse: a melhor conduta é orar. Senhor, torna-me feliz com a percepção de Ti. Liberta-me de todos os desejos terrenos e, acima de tudo, dá-me a Tua alegria, que sobrevive a todas as experiências felizes e tristes da vida. Com essa oração, nós agradecemos a Deus pela consciência
de que a felicidade é a libertação do parafusamento no catre da culpa e do padecimento. Que Ele nos liberte a todos e que possamos tomar essa consciência, e em que ponto estejamos nessa trajetória típica de que nos fala Pietro Baldi, que possamos prosseguir, nos libertando a cada dia, para que cheguemos à fase em que nós vamos chorar o verdadeiro choro da bendição, da bênção, da libertação, da felicidade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a proteção de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião deste domingo. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo para todos.